Vídeo 3: o amor e o desamor e as consequências nos filhos. Muitos condicionamentos negativos dos pais passam para os filhos. Nós vamos herdando aquilo que os pais pensam, acreditam. Por isso é importante fazer o processo de amorização para que aquilo que vem vindo dos pais e passando para os filhos possa parar. Essa que é a nossa proposta. Quando não amamos, nos punimos e nos vingamos de quem não ama, pai e mãe. Isso acontece com todo mundo. Não sei por que é assim, mas sei que é assim. Todo mundo faz isso. Porque nós viemos ao mundo criados por Deus para amar. Então, quando alguém não ama, a gente se vinga. E quando a gente não ama, a gente se pune. Por isso que fica assim, punindo e não se amando. Então eu me autopuno, faço coisas ruins comigo quando percebo que não estou amando, e eu me vingo das pessoas, faço mal para as pessoas que sinto que não estão me amando. Isso acontece o tempo todo. Então é importante entender isso. Por isso que o mundo é cheio de conflitos, tá? Eu estou me punindo das vezes que eu não amei, e eu estou punindo quem não está me amando, principalmente pai e mãe. E quando a decisão de não amar se inicia? Quando eu disse não vou amar então? Né? Quando a criança no útero materno, desde a concepção, não percebe o amor dos seus pais entre si. Isso é muito importante. Então, quando a criancinha lá no útero materno, ela sente que os pais não se amam. Na verdade, os pais se amam sim. Mas pelas atitudes, pelas conversas, pelas coisas que acontecem, a criança acaba entendendo que eles não se amam entre eles. Olha que isso é muito importante. A questão aqui não é do amor do pai e da mãe pela criança. Eu estou falando aqui do amor do pai entre si. Tá bom? Então, se a criança chega, cheia de Deus, foi enviada pela luz, sai da luz, vem para cá, todos vão poder ver isso, viu? No processo de amorização, todo mundo tem a oportunidade de ver quando saiu da luz de Deus e desceu para cá. É possível ver isso e todo mundo consegue ver a sua luzinha. Ela vem cheio de amor. Aí ela entra, né, no óvulo espermatozoide fecundado, né? O óvulo fecundado pelo espermatozoide, e aí o que acontece? Ela começa um processo. E ela vai percebendo, né, no dia a dia, porque ela é um espírito e sabe tudo sem tempo, sem espaço, o que acontece com a mãe, o que acontece com o pai, e percebe muitas situações que não há amor entre eles. Tá? E aí ela começa a se fechar. Eu vim para amar, vim para ajudar, vim para despertar o amor, mas vejo que eles não se amam. E aí a criança já começa lá a um fechamento ao amor. O importante é entender que ela está olhando agora os pais se amando, não os pais a ela. Isso é muito importante. Então, quando eles não se amam entre si, ou ela não percebe o amor deles entre si, ela começa a se fechar para o amor. É isso que acontece com as crianças então. O que fazer para uma criança crescer saudável? Então, duas coisas. Primeiro, o amor entre os pais. Como eu disse, todo filho é enviado por Deus. Qual é o objetivo? Cada filho que nasce é um filho que vem para unir os pais no amor. Essa é a função primordial, principal da criança. Deus envia uma criança, ela vem toda feliz, né? Porque é o espírito completo que vai se encarnar. O espírito completo, que é criado em imagem e semelhança de Deus, desce para unir os pais no amor. Então, ela faz qualquer negócio para os pais se amarem, inclusive criar problemas e doenças para que eles se amem. Ela faz qualquer coisa. Então a criança vem e o que ela quer ver, os pais se amando, e ela faz qualquer coisa, tá? Então ela se torna saudável quando percebe o amor entre os dois. Então se ela vem, os pais se amam, dão carinho, afeto, falam de amor e dão presentes, se conversam, falam da gravidez, estão juntos, resolvem problemas, quer dizer, quando existem muitos momentos claros de amor entre os pais, isso faz com que a criança seja saudável, porque ela sente, estou conseguindo realizar o meu propósito. O propósito de cada filho que vem ao mundo é unir os pais no amor. Isso é muito importante. E a segunda questão, o segundo lugar, o amor dos pais para a criança. Aí sim, tá? Então, primeiro ela quer que os pais se amem entre si e depois que os pais a amam. Quando os pais se amam entre si, isso é claro e evidente. E quando os pais amam a criança, isso é claro e evidente, pronto. Tem aí uma criança saudável, né? Com poucos problemas. Se ela não sente que os pais se amam e se ela não sente amada pelos pais, aí que começa a surgir um monte de problemas, tá? Esse slide é muito importante. Tem que estar bem claro isso, tá? Então, em primeiro lugar, ela veio para que os pais se unam.
Sentir amor entre eles. Segundo lugar, sentir o amor dos pais para com ela. Tá? Então tem que os pais se amar, se entregar e também tem que amar a criança para que ela seja totalmente saudável. A criança ultramaterna é sensível aos sentimentos de amor, aceitação ou desamor, rejeição dos pais. Então os pais se amam, ela sente, eu sou aceita, eu sou bem-vinda a este mundo. Se há desamor entre os pais, sou rejeitada por eles. Olha que interessante, né? Então não é rejeição propriamente a ela, mas a rejeição entre os pais entre si. Isso é muito importante. Algumas mães dizem assim, ai, mas eu amo meu filho, mas não quero saber do meu marido. Impossível. Se você não amar o seu marido, não demonstrar amor para o marido, a criança vai sentir tudo isso. Essa é a grande questão. É impossível que um filho se sinta aceito, amado, se não percebe o amor entre os pais, tá? Então você tem que ser muito importante isso. Tá? Mesmo as dificuldades, mesmo que os pais sejam separados, mesmo que o pai foi uma noite que teve com a mãe, de repente o pai foi embora, não está nem aí, tem que haver momento de amor entre os dois. Conversas, falas, coisas assim, tem que sentir amor. A mãe jamais pode falar mal do pai da criança, jamais, entendeu? Então, se a criança não percebe amor entre pai e mãe, ela não se sente aceita. Olha bem o que eu estou falando, não é que ela não se sente aceita pelo pai ou pela mãe, que não amam ela, não. Ela está dizendo, sentindo que os pais não estão se amando. É muito importante isso, então perceba isso. Quando os pais se amam, ela se sente aceita. Então tem que se amar, tem que falar. Quando os pais não se amam e existe um desamor entre os dois, ela se sente rejeitada. E aí, lógico, se não ama a criança, reforça isso. Mas, em primeiro lugar, acontece quando os pais não se amam entre si. Essa é a grande questão. Então, para filhos saudáveis, amor entre os pais. Tem que haver esse amor para que haja filhos saudáveis, tá? Falta de amor entre os seus pais e de seus pais para com ela. Então, o que eu falei, primeiro dos pais entre si, depois dos pais para com ela. Quando ela está em conflito sobre esse amor, dos pais entre si e os pais para com ela, a criança responde por meio de manifestações psicossomáticas, quer dizer, mentais, psicológicas e somáticas ao corpo físico, com problemas, como doenças físicas e psicológicas. Ela vai criando situações. Desde a concepção até os 10 anos de idade, ela faz qualquer coisa para unir os pais, pois essa é a sua missão que recebeu de Deus. Então ela fica doente, ela reclama, ela murmura, ela tem dor de barriga, ela tem dor de ouvido, ela tem não sei o que lá. O que ela está fazendo? Chamando a atenção. Vocês não estão se amando. E não é verdade, os bebezinhos não fazem tudo isso? Acorda de noite, faz barulho, grita, berra, faz uma coisa e outra, aí vai os pais lá, vai um, vai outro, pronto, ela calma. Entenderam? Então ela faz de tudo para chamar a atenção dos pais para que eles se amem e eles a amem. Então isso é muito importante entender. Tá? É importante a presença dos pais ali e demonstrar amor entre si e para a criança. Isso até onde? Até os 10 anos de idade. Tá? Então, durante o útero materno, durante toda a gestação da criança, os 9 meses, o nascimento, e depois até os 10 anos de idade. Aí, quando isso acontece, a criança sente, eu estou fazendo a missão que Deus me deu. Por isso que ela fica mais saudável. Ela se sente conectada com Deus. Então o desamor começa onde? Na negação da união sexual. Olha que interessante. Da mulher ao marido ou do marido à mulher. Lógico. Porque é o seguinte, a sexualidade é a entrega total de um para com o outro. Então na sexualidade o amor se entrega. É um ato total. Então, na relação sexual, no casamento, entre o homem e a mulher, é uma entrega sexual, é uma entrega afetiva, é uma entrega emocional, é uma entrega psicológica, é uma entrega espiritual. Tudo isso acontece. É uma entrega total de um para o outro. E isso que deve acontecer. Então, quando não tem um relacionamento sexual, o que a criança entende? Não estão se amando. Tá? A criança não vê somente o ato sexual. A criança vê o todo. Se estão se entregando sexualmente, estão se amando no todo. Se não estão se entregando, então não estão amando. Tá? Então a entrega dos pais durante a gravidez é muito importante. Tá? A criança precisa perceber que os dois estão se entregando sexualmente um ao outro, se doando, sentindo amor e entrega um ao outro. É aí que vai resolver as questões todas.
Dificuldade do casal para se entregar na relação sexual. Realmente existem muitas dificuldades, muitos problemas. Olha aqui, algo atual, né? Pesquisas brasileiras mostram que as dificuldades sexuais são muito mais comuns do que se imagina. Olha só, estatística agora 2026. Quase metade dos homens, olha que coisa, quase metade dos homens pode apresentar algum grau de disfunção erétil, a dificuldade na sexualidade. E cerca de uma em cada 4 mulheres pode ter dificuldade significativa de chegar ao orgasmo, ao prazer. Olha, uma a cada 4. Né? Então, 25% não sente. Então, a dificuldade de se entregar. Como é que eu vou me entregar? A mulher vai se entregar ao marido se não sente nada. Como é que o marido vai fazer sexo com ela se não consegue? Entendeu? Então, existem muitas dificuldades. Isso é muito importante e tem que ser corrigido. O ato sexual para a criança é muito, muito importante, como vocês viram no outro vídeo que falou da família, né? Lembra do Papa Bento XVI? Colocou os 3 tipos de amor, né? O amor eros, o amor filia e o amor ágape. O amor eros é o amor de desejo, é o amor sexual também, que é amor. Ele diz que os 3 amores são iguais. O amor afetivo é o amor da entrega, da amizade. E o amor ágape é a doação total e completa. A criança precisa sentir essa entrega nos 3 níveis, né? Amor eros, amor filia e amor ágape, para que ela seja feliz. Tá bom? Então é necessário corrigir essa situação toda que existe entre uma mulher para que haja um relacionamento saudável e a criança possa perceber isso. Então, muitos registros emocionais profundos podem começar muito cedo, ainda na gestação dos primeiros anos de vida. Os outros até os 10 anos de idade, quer dizer, já no comecinho. Desde a hora que veio da concepção até o nascimento, muitos traumas começam ali. Porque a criança é espírito, é uma alma encarnada. A alma sabe tudo, o espírito sabe tudo. Não tem tempo, não tem espaço. É eterno como Deus, criado à imagem e semelhança de Deus. Então o espírito não tem tempo, tá bom? O espírito não tem espaço. O espírito conhece tudo sobre tudo. A alma sabe, o corpo vai se desenvolver. O cérebro vai desenvolver para entender, para aprender. Mas o espírito sabe tudo, por isso que dá para saber, entender e compreender. Tá certo? Então começa ali. Então durante toda a gestação e os 10 primeiros anos de idade é que acontecem todos os traumas que depois vamos vivendo o resto de nossas vidas. A questão não é se houve ou não amor, isso é importante entre os pais. Pois na verdade 90% houve amor, houve. Às vezes não, uns 10% não houve amor mesmo entre os pais. Mas 90% houve. Mas a questão é se a criança percebeu ou não esse amor. Então, mas eu amei muito meu filho, mas não sentiu, não percebeu. Mas eu amei muito meu marido e minha esposa, mas ele não percebeu. Então, a questão não é se houve ou não houve. A questão é se a criança percebe ou não percebe. Tem que estar claro, nítido. Tá bom? Isso é muito importante. Quando os pais não se entregam sexualmente, ela sempre entende que não houve amor. Isso sempre é assim. Não fez sexo, não amou. Para a criança é isso. Não se entregou sexualmente, não amou. Como eu disse, por que isso? Porque não amor, não sexo entre marido e mulher é uma união sexual, afetiva, emocional, psicológica e espiritual, tá? É uma entrega total que acontece ali. Então tem que haver essa entrega para a criança sentir amor. Olha lá, eles estão brigando, eu não sou amado, é assim. E eles estão brigando por outros motivos, não estão brigando por causa da criança, mas não interessa. Eles são separados e não me amam, a criança entende sempre isso. Pai brigou, não estão me amando. Não importa se é por causa do dinheiro, por causa da sogra, por causa do problema, por causa de futebol, por causa de bebida, por causa de... Tem milhões de problemas. Não tem nada a ver com a criança. Mas a criança não entende isso. Até os 10 anos de idade ela não entende. Pai brigando, não estão amando ela. É isso que ela registra. Tá? Isso que ela registra. O nascimento não é um processo apenas fisiológico, nasceu, saiu da barriga da mãe, mas ativamente partilhado pela criança. Ela partilha isso, compartilha isso, o qual pode acelerar ou retardar o parto, facilitar ou dificultar o parto. Já vi muitos casos, né? Nesses 30 anos atendemos tantas pessoas, vimos pessoas assim. Até vi um caso interessante, que teve um casal, amigos meus, né? Lá da primeira paróquia Vila Comercial. E aí estava assim, a filha deles grávida, ia no hospital e voltava, a criança não nascia, e vários enroscos, foram várias vezes, estava um problema. A criança estava se segurando lá dentro. Conversa com a minha filha, padre. Eles conheciam o processo, me ajudaram a entender esse processo. Eu fui lá, era um aniversário que estavam lá, de criança, eu fui lá, chamei a mãe na sala, né? Era uma mocinha, e eu fiz uma oração para ela. Eu falei, entrega.
E conversei com a criança. Olha, sua mãe está querendo que você venha, nasça logo, que dê certo. Falei isso de noite, tá? Eram umas 10 horas da noite, estava ali separado naquela festinha de aniversário. Eu conversei com a criança para ajudar, tá bom? No outro dia, eu recebi a mensagem dos avós lá, dos pais da moça. Nasceu às 9h30 da manhã. Ah, pois é. E não estava totalmente dilatado. O que aconteceu? Em 10 horas, o que aconteceu? Dilatou e a criança nasceu em parto normal, foi tudo bem. Então, e eu conversei com a criança, ela me escutou. Entendeu? Porque ela me escutou, o que ela fez? Ela facilitou o parto. Nasceu na hora certa. Ela pode retardar, nascer depois, pode nascer antes. Por exemplo, assim, já teve caso concreto assim também. O pai é caminhoneiro. A criança, por exemplo, vai nascer numa sexta-feira. Mas o pai vai chegar no domingo de viagem. Ela segura, ela sabe o que está acontecendo. Acontece isso. Tá bom? E outros tipos de situações também. Então a criança sabe e ajuda no parto. Ajuda a ser seguro, tranquilo, ou ela se fecha lá dentro, entendeu? Então a criança participa ativamente do parto, se sente amada ou não, como nós dissemos antes. O parto não é a hora mais dramática de uma criança, né? Pelo contrário, é exatamente a hora do grande oásis, né? Que vê lá, que sente aquela água meio deserto, pela sede do amor da criança. Os problemas da gestação acabam por se dissolver no nascimento. A criança, antes não desejada, passa a ser aceita. Os pais que se desentenderam se unem para esperar o nascimento. Não é assim? Né? Prepara o ambiente, a recepção, bercinho, uma coisa e outra, uma roupinha e assim por diante. Fala da criança, faz chá de bebê, transformando o nascimento numa cura para a criança e um registro positivo para a criança, lógico. Então está meio assim, a criança veio, tem vários filhos, um problema, ou está desempregado, pensa que não é a hora certa, ou está brigado, marido e mulher, não seria bom estar grávida agora. Tem inúmeras situações para que o pai e a mãe fiquem meio assim, não querer a criança, rejeitar um pouco a criança, não aceitar. Mas depois, quando está chegando perto da hora, começa a se ver. Então conversa com a avó, com esse, aquele, ganha um pijaminha, ganha uma roupinha, faz chá de bebê, pensa uma coisa, compra bercinho, arruma isso, entendeu? Fala com os filhos mais velhos que vai vir alguém, quer dizer. Um monte de situações de amor. E essas situações de amor, né, da criança cura o desamor que houve antes. Então é muito importante fazer isso mesmo, tá? A roupa, o berço, conversar, falar, dar presente, fazer chá de bebê, e divulgar, falar, brincar com a criança, passar a mão na barriga, conversar. Tanto pai como mãe. Muito importante os dois conversarem com os filhos, viu? Constantemente. Pai e mãe passar a mão na barriga e conversar com a criança durante toda a gestação. Nem que é um pouquinho lá, uma bolinha, faz um mês. Ai, padre, é uma bolinha ainda. Isso, uma bolinha de carne que tem um espírito. E o espírito é inteiro, completo. Espírito não cresce, espírito é e acabou. O corpo cresce, desenvolve. A mente desenvolve, mas o espírito não. Espírito é espírito e acabou. Tá certo? Ele é completo, inteiro, perfeito. Tá? Imortal, como Deus o criou. O espírito é sempre assim. Tá certo? Então a criança percebe tudo e registra tudo. Então é muito importante, durante toda a gravidez, pai, mãe, conversar com a criança, falar com a criança, acolher a criança, passar a mão, receber uma bênção de alguém, da avó, de um parente, do padre. Muito importante isso, para a criança sentir tudo isso dentro lá da barriga, sentir isso dentro dela. Mas se não reconhece o seu filho, né, de repente não quer mesmo, e continua rejeitando mesmo perto do nascimento, lançando no seu inconsciente registros graves de rejeição e desamor, reforça o desamor que vinha antes. E o condena ao sofrimento por toda a vida, porque ela registra e fica. Seu filho transmitirá as consequências de amor ao seu psiquismo, à sua mente, ao seu organismo, ao seu corpo físico, aos seus relacionamentos, depois namoro, futuramente quando crescer, e às próximas gerações. Olha que coisa. Aquilo que vem, que não foi curado, todas as experiências de desamor ficam no seu filho e passa ainda para o corpo, passa para o psiquismo e vai passar para os descendentes quando ele casar, tiver filhos e assim por diante. Então precisamos curar isso. Essa é a proposta da amorização, curar essas coisas. Não permitir que isso aconteça. A infância. A criança tem percepção ampla e profunda dos acontecimentos que a cercam a nível inconsciente. Expressa sua dor através de doenças, acidentes, né? Cai de bicicleta, rala o joelho, cai no chão. É para chamar atenção. Bloqueios de aprendizagem, agressividade, etc. Entendeu? A criança reage em função de sua aceitação. Ela tem que ser aceita ou não. Aceitação, né? Da sua não aceitação. Então, se ela não sente não aceita pelo pai e pela mãe, rejeição direta.
Ou desunião dos seus pais, rejeição indireta. Quer dizer, se os seus pais não amam diretamente, ela sente. E se os pais não amam entre si, ela sente também. Então é muito importante, falo várias vezes, hein? Então não é o problema só de rejeitar a criança, é de se rejeitar. Para a criança é mais importante que os pais se aceitem do que aceite a ela. Em primeiro lugar, que os pais não se rejeitem e se aceitem. Depois, em segundo lugar, que os pais se amem, se aceitem e aceitem a ela. E amem a ela. A criança na infância, assim como no útero materno, quer os pais como uma unidade única, em termos de amor e entendimentos. É capaz de adoecer ou criar verdadeiros jogos e chantagem, né? A criança faz muita chantagem, né, para chamar atenção, emocionais para conseguir esse seu desejo. Agora estão entendendo porque as criancinhas fazem tantas coisas, tantas birras e isso, aquilo, e conversa, não é verdade? Tudo para chamar atenção. Pensa bem, quantas coisas que a criança faz, né? Quando ela é criança, um monte de arte para chamar a atenção dos pais. E enquanto a criança ocorre a divisão do seu ser, manifestando em quê? Insegurança, não tem iniciativa, timidez, atitudes agressivas, brigas com outras crianças na escola, né? Enfrentamentos adultos, quebra de coisas, etc. Ela faz isso, não faz? Desequilíbrio de comportamento, medo, choro, birra, etc. Males físicos e psicossomáticos, né? Do corpo e da mente, de autodestruição, sinusites, renites, bronquites, dor de garganta, dor de ouvido, então está se destruindo. Não estão me amando, não me amam, me destruo. Lembra que eu falei que nós nos vingamos e nos punimos? Então ela faz uma autopunição, se destruindo, criando doenças e problemas que agridem ao próprio corpo. Papai e mamãe estão unidos, eu sou, aceito, olha lá. Entendeu? Ela fica doente para os pais ficarem juntos. Estão separados, brigados, isso, aquilo, a criança fica doente e vai lá junto, ela faz qualquer coisa, né? Então os pais ali todo preocupado que o filho está doente, o filho feliz, contente, alegre, conseguiu o que queria, tá vendo? Os pais se uniram. E as crianças fazem muito isso. Em primeiro lugar, o amor entre eles, é o que a criança quer, lembra que eu falo? Então eles estão doentes lá na cama, os pais estão lá olhando, então estão se amando, estão aqui juntos. Tá bom? E depois, em segundo lugar, o amor dos pais para com ela. Os pais estão se amando, que estão os dois juntos aqui comigo, se preocupando aqui, e os dois estão me amando, entenderam? Então é isso que acontece. Quando ela sente isso, ela sente amada. Ela faz qualquer coisa. Por isso que criança adoece muito, tá? Toda vez que criança adoece, problemas são o relacionamento dos pais. É duro ouvir isso, mas é assim mesmo. Inclusive, eu sempre fiz isso. E vi também, tanto a nível de psicologia, psicólogos dizendo, como também na teologia, que a gente estuda várias coisas lá, e a teologia também fala essas coisas para os padres lidar com as crianças. O pai e mãe trouxe uma criança de 10 anos para baixo, dando problema, qual é o problema? São os pais. Tipo assim, né? Ai, padre, pelo amor de Deus, abençoe meu filho de 5 anos, está muito peralta. Na verdade, tem que abençoar os pais. As crianças estão simplesmente demonstrando a falta de amor dos dois. Tem tido conflitos ali, entendeu? Então, toda vez que um pai e mãe, vocês vão lembrar disso de mim sempre, hein? Se o pai, a mãe, o avô, a avó, alguém trouxe uma criança para benzer, a gente abençoa os pais. O problema não está nas crianças, o problema está nos pais. E a criança reage de acordo com o que ela está sentindo do desamor dos seus pais. Então, sempre a questão os pais. Traga os pais para a amorização, tem que fazer. Isso também tem essa pergunta, ai padre, eu tenho 5 filhos, cada um tem um problema, são 5 situações diferentes, um pior que o outro. Quem que eu trago primeiro? Vocês. Lógico. Conforme vou curando os pais, os filhos vão se curando. Entenderam? Quando eu comecei esse processo também, já lá na paróquia da Vila Comercial, já no comecinho, a primeira coisa foi com uma psicóloga chamada Betânia. E tínhamos que criar um grupo, né, para fazer essas coisas todas. Então, depois da formação, eu falei, vamos criar um grupo, ela ia me ajudar, me ajudou durante 2 anos lá, e eu pedi o seguinte, falei, vamos fazer o grupo com drogados. E ela falou, padre, de jeito nenhum vai funcionar. Quando um filho é drogado, o problema está nos pais. Eu não consigo tirar um filho das drogas se não curar os pais. Olha que coisa séria. Se não curar o interior dos pais, não criar as crenças dos pais, não curar aquilo que está nos dois, nunca vou tirar o filho das drogas. Olha que coisa. Porque você faz o processo, tira o filho das drogas, o pai coloca de volta. Não conscientemente, lógico. Inconscientemente. Foi desse jeito mesmo. Tá? Então, não trabalhar com drogados, a não ser que venha os pais e os avós. Olha só que coisa. Foi desse jeito mesmo. Olha, me marcou, hein? Então, se tem um filho drogado, não importa a idade dele.
Quem tem que vir fazer a terapia da humanização? Os pais, se possível, os avós. Depois de trabalhar com o drogado, entendeu? Para tirar alguém das drogas, do álcool, primeiro trabalhar pai e mãe, avós, se possível, para depois trabalhar a pessoa. Isso é muito importante, tá? Não consigo tirar alguém sem curar os pais. Primeiro os pais, depois os filhos. Então, se você tiver 5 filhos, 6 filhos, 3 filhos, vários filhos e um problema a cada um, primeiro curar o pai e a mãe, o processo terapêutico com vocês. Depois, processo indireto com os filhos quando são crianças. Por isso que o casal deve se entregar um ao outro sexualmente durante toda a gravidez, para a criança perceba que eles se amam e a amam. Então tem inclusive aquele tabu, aquela coisa toda, né? Durante a gravidez não pode fazer sexo porque vai machucar a criança, atrapalhar a criança. Pelo contrário, durante a gravidez é o tempo que mais deve haver entrega sexual, mais entrega. Quantos mais os pais se entregarem sexualmente ao outro, mais entrega de amor, de carinho, de afeto, estar junto fazendo. Quanto mais os pais se entregarem durante a gestação, sexualmente um ao outro, mais saudável a criança vai nascer, mais cheia de amor vai nascer, mais confiante vai nascer. É assim que funciona. Então tem que inverter, é o contrário. Durante a gravidez é que tem que haver mais relações sexuais para ter crianças mais saudáveis. Aí ela vai entender que eles se amam e vai entender que eles a amam no ato sexual. Olha, kit para curar os problemas e doenças dos filhos, sabe? Quando começamos esse trabalho, divulgava bastante, surgiu tanta gente, né? Na verdade, gente, eu já vi milhares de pessoas. São mais de 30 anos, são muitas pessoas, tanto aqui nas paróquias, como também em cursos, palestras, encontros. A gente vai em muitos lugares, viu? Muitos lugares. Já fiz muitos encontros a nível de Brasil com muita gente, né? Então aqui nós inventamos lá. Quando nós começamos a fazer, né? Nós começamos a fazer assim, um trabalho com os casais. No começo as palestras eram assim, como um final de semana. Era sexta-noite, sábado e depois domingo de manhã. E no sábado à noite tinha a missa. Então nós fazíamos, a gente dava as palestras, tudo. Tinha o Dr. Malagodi, que é doutor em sexualidade, não apenas doutor como médico, mas doutor de doutorado mesmo, em sexualidade humana. E com o Dr. Malagodi, dava a palestra dele, era 3 horas. E as nossas palestras são 4 de 2 horas e mais outras palestras da igreja. Começamos assim. E depois, mesmo que fizéssemos à tarde, depois de dar essas 2 palestras sobre o casal e sobre os filhos, nós dávamos um kit para o casal. Tá bom? Então era assim, na hora da missa, era até engraçado. A missa era às 6 da tarde no sábado. Então a pessoa vinha sexta-noite, ou vinha sábado nas palestras, né? E aí depois, na hora da missa, tinha a missa às 6, emendava com a missa. Então chamava os casais lá na frente, que escutaram as 2 palestras, e dava esse kit, tá? Eles sabiam o que eram, né? O povo não sabia o que era, eu entregava para ele. Nossa, uma época tinha tanto, ele fez um monte de kits, vocês nem imaginam quanto. Até ganhamos bastante coisas para poder dar nesse kit para fazer. É kit cura filho. É kit ajuda doenças e problemas, né? Então nós inventamos isso e fazia mesmo. Chamava os casais na frente, entregava o kit, dava uma bênção e eles tinham uma tarefa para fazer em casa. É um kit milagroso. É um kit que cura muita criança. Cura muita criança, muita criança. Vocês nem imaginam o que é esse kit, né? Vou mostrar qual que é o kit que nós dávamos para eles, então, nessa época. Foi tão maravilhosa, né? Nessas 2 primeiras paróquias, né? Então, aqui está o kit. 1 litro de vinho, taça, um sabonete. Qual era o dever de casa? É verdade, fazíamos isso. Então, acabava a missa às 7 e pouco, então os casais vinham e ia voltar no domingo. Então, a gente falava o seguinte, agora vocês vão voltar para casa, vão tomar o vinho os 2, beber um cálice de vinho cada um, e vão pegar esse sabonete e vai dar banho um no outro. É isso mesmo. Vai entrar os 2 baixo chuveiro, marido e mulher, e um vai esfregar o outro. É isso, amor, entrega, cura qualquer coisa, cura os filhos. Era isso que era para fazer, e funciona muito bem. Tanto é que depois aconteceu das palestras, vinha muita gente, olha, até arrepia um pouco isso, mas foi fatos concretos, né? A gente fala com propriedade, né? Com idoneidade, porque tem muitos e muitos casos. Aconteceu várias vezes, e vinha alguém, ai padre, pelo amor de Deus, teve muitos casos assim, da criança muito mal, ou criança na UTI, ou criança na neonatal, né? A criança nasceu e está lá, não sai, está na incubadora, aconteceu muitas situações assim. E aconteceu várias pessoas dizem, ai padre, fala que o senhor ajuda. Que fica essa coisa depois, né? A turma não conhece o processo, mas fica essa ideia. Vai lá que o padre Genival dá um jeito. Olha, vieram várias pessoas. Eu explicava um pouquinho, contava a história, né? Não vinham na palestra, vinham fora assim pedir ajuda. E eu entregava o kit.
E falava isso mesmo. Então, seu filho está lá no hospital, seu filho está lá na UTI, seu filho está lá no neonatal, seu filho está com problema. Então, vocês pegam isso aqui, vão em casa os dois, bebam esse vinho, tomem um banho junto, um esfrega o outro, muito calor e façam, se entreguem no sexo. E funciona, padre? Lógico que funcionava. Todas as pessoas que procurou, falou. Até lembro de um casal assim que está bem marcado na minha cabeça, faz muitos anos, né? Lembro chegando na paróquia, o filho assim, lembro de vários, mas esse marcou mais ainda. E ficaram preocupados, a criança estava lá, não sabia se ia sobreviver, né? Porque nasceu imatura, aquela coisa toda, vai sobreviver ou não. Falei, faça isso e vai ver. No dia seguinte vem procurar padre, saiu de lá da UTI. Pois é, olha que coisa. Como é que o filho saiu da UTI? Porque os pais se entregaram no amor. E as crianças lá, que não tem tempo e espaço, têm espírito, sentiram o amor dos pais, que se entregaram um ao outro na véspera e pronto. Ah, eles se amam, então eu sou amada. Pois é, se eu sou amada, decido viver. Reagiu o corpo e saiu. E teve vários outros casos. Também tem um médico também, né? É um médico que fazia um trabalho assim. Nós fazíamos muitos encontros a nível de Brasil, né? Muitos encontros, fiz todo ano, muitas coisas, muitos encontros assim. E a maior parte médicos e psicólogos, porque esse trabalho é ensinado principalmente para médicos, psicólogos e também para padres e freiras. Mas o principal, médicos e psicólogos. Eu estava sempre lá, já junto, né? Até davam risada, porque às vezes eu estava lá, né? Não era, só eu que não era médico, né? E não era psicólogo e estava no meio deles. E tinha um médico que conhecia esse processo tudo, que foi também marcante. Eu acho que é de Goiás, não me lembro direito onde é. Ele era médico neonatal. E trabalhava exatamente onde as crianças nasciam e os partos prematuros. Só que eu não podia falar isso porque os médicos não permitem. O que ele fazia? Nasciam as crianças, eram colocadas na incubadora ali, né? Muitas crianças nasciam prematuras. O que ele fazia? Ele chegava lá discretamente, né? Depois colocava a criança lá, normalmente chamava as mães. Né? Chamava uma para a mãe, mãe, é o seguinte, contava essa história. Né? Eu quero te ajudar, eu quero te positivar. Aí não era essa ideia também de dar banho, mas também a ideia de fazer uma positivação lá no hospital mesmo, numa salinha, fazer uma positivação para a mãe. E sabe o que aconteceu, gente? Que esse médico deu testemunho para nós, nem depois que ele começou a fazer isso, nunca mais, né, um tempo, alguns anos depois, não sei, vários anos, nunca mais morreu criança nenhuma. Acreditam nisso? Ele tirava todas as crianças com esse gesto de amor. Olha que coisa, caso concreto. Maravilhoso. Então os pais faziam um gesto de amor, ele explicava direitinho, ele falava e fazia no hospital alguma positivação que eu estou propondo para vocês, uma positivação com o pai, com a mãe, ou só com a mãe, né? Às vezes o pai não quer, só com a mãe, e tirava as crianças de lá. A partir desse momento, durante vários anos, não morreu mais nenhuma criança. Foram salvas, porque sentiram amadas pelos pais e reagiram. Olha que coisa maravilhosa, né? Coisas que eu vi. São pérolas, né, que a gente vê durante a vida, que eu tive o prazer de ver nessas minhas caminhadas. Percepção do pensamento. A criança não bloqueia a sua capacidade inconsciente, como os adultos. O adulto bloqueia tudo, tudo. As crianças é livre, aberta, solta. Ela percebe os pensamentos de seus pais. Olha só, ela percebe tudo que está acontecendo ao redor. Ela sabe tudo, vê tudo, sente tudo. A maioria dos comportamentos da criança nada mais é que uma resposta à atitude deles, exatamente. Ela reage a eles. A criança sabe quando os pais brigam, estão em desacordo, falta diálogo, não estão se amando, etc. Ela percebe e por isso que ela reage, né? E cria problemas. A adolescência, então, e os adolescentes? A adolescência é uma época de mudanças psicofisiológicas, né? O psicológico, o físico e o mental do ser humano. E junto com essas mudanças de comportamento, manifesta a expressão do amor ou desamor dos seus pais. Os sofrimentos reprimidos na infância e no útero materno, que já veio lá de coisa, né? E na infância primeira. E é por isso que torna tão difícil ser compreendido. Por quê? O adolescente está manifestando o quê? Não aí na adolescência. Ele está manifestando aquilo que recebeu. Onde veio? Lá no útero materno, durante a gestação dos 9 meses e os 10 primeiros anos de vida. Foi lá que ela pegou um monte de conflitos e agora manifesta. Chega aos 13, 14, 15 anos, é rebelde, briga com o pai, briga com a mãe, quer se matar, corta o pulso, não é assim que faz? E bebe, enche a cara, e apronta, e faz não sei o que lá, e sai de moto, e vai para papá, vai à noite, não responde, tá? Não faz milhares de coisas assim?
Por que ela está manifestando tudo isso? Por causa que veio de lá, não é a adolescência. Isso não é próprio da adolescência. É porque ela está trazendo aqueles registros lá e está manifestando. É assim que funciona essa coisa toda, tá bom? É muito importante entender isso. Então vamos amar mais, se entregar mais para ter filhos saudáveis na gestação, na primeira infância, e teremos, com certeza, adolescentes mais saudáveis. Problemas que surgem na adolescência como consequência do desamor, né? Coisas que vocês vão ver claramente, né? Olha, timidez, insegurança, fechamento, tédio, rebeldia, delinquência, agressividade, dificuldade de aprendizagem, uso de drogas. É isso que os jovens fazem? Então, vamos curar tudo isso, sem camorização. Esses comportamentos são efeitos dos condicionamentos negativos no útero materno e na primeira infância, até os 10 anos. E não características naturais do adolescente. Ah, adolescente é assim mesmo. Não. Ele está manifestando o que ele recebeu. Não é assim rebelde, não é para ser assim, é para ser diferente. Tá? Então vamos curar as crianças para curar os adolescentes. Serão adolescentes bem melhores. A criança é naturalmente saudável, alegre, otimista, gosta de desafios. A criança gosta de esportes, tem energia para tudo, é carinhosa, é amorosa, é generosa, tem metas a conquistar, sabe amar e sentir ser amado. Então, criança é tudo isso de bom. Se a criança percebe, é tudo isso. Então, vamos fazer crianças mais saudáveis. Então, consequências aqui para ver alguns casos mais concretos de desamor nos filhos. Então, rejeição. Quando a criança se sente rejeitada, ela pode concluir sua existência incomodada. Né? Crença que ela pode criar. Exemplos, né? A crença, resultado e pode favorecer são exemplos. Crença, eu não fui desejado, eu atrapalho. Resultado, a pessoa cresce com sensação de não ter lugar. Baixa autoestima e medo de incomodar. Pode favorecer insegurança, carência afetiva, medo de rejeição, dificuldade de se sentir amado. Né? Abandono. Quando a criança se sente sozinha, pode registrar que amar é sempre correr o risco de ser deixado. Olha só. Qual crença? Quem eu amo vai me deixar. Estou sozinho. Resultado, a pessoa vive com medo de perder, de ser esquecida ou trocada. Pode favorecer. Pode favorecer ciúmes, dependência emocional, ansiedade, dificuldade de confiar. Missão de salvar os pais, né? Aquele filho que tem que resolver. Quando há conflito entre os pais, o filho pode assumir inconscientemente a missão de unir a família. Crença, eu preciso unir meu pai à minha mãe. Se eu sofrer, eles vão olhar um para o outro. Olha só, ela faz qualquer coisa, qualquer negócio. Então ela sofre, pega a doença de propósito para os pais se unirem. A criança faz isso, viu? O tempo todo. Ela faz de tudo para unir os pais. Resultado, o filho assume o papel de salvador da família e passa a sofrer para chamar a atenção. Tem isso que acontece o tempo todo. Criança doente, pai não estão se amando. Já sabem, vier falar comigo, vai dar até uma risadinha. Vou dar uma risada na cara, né? Pai, mãe, trouxe filho. Ai, padre, dá uma bênção aqui. Pronto, já sei. O problema é nos pais, não é no filho. Pode favorecer. Pode favorecer sintomas psicossomáticos, birras, fracasso na escolar, né? Sofrimento como forma de manter os pais unidos. Desamor entre os pais. Para a criança, o amor entre os pais também é sinal de segurança e amor para ela. Crença, se meus pais não se amam, também não sou amado. Resultado, a criança sente que sua base de segurança está ameaçada. Pode favorecer medo, agressividade, instabilidade emocional, dificuldade de viver, de viver relacionamentos saudáveis. Né? Todo relacionamento vai criar problema depois. Não vê os pais se amando, ela também não ama e cria um monte de conflitos nos relacionamentos. Não merecimento. Quando a criança não se sente valorizada, pode crescer acreditando que não merece receber amor. Crença, eu não mereço amor. Eu não tenho valor. Resultado, a pessoa aceita pouco, se diminui e se acostuma com relações de sofrimento, olha só. Pode favorecer relacionamentos abusivos, olha só. Autossabotagem, tristeza, dificuldade de prosperar. Medo de amar. Quando o amor foi associado à dor, a pessoa pode desejar amar, mas se proteger da entrega. Ela ama, mas se entrega até um ponto. Não se entrega totalmente no amor. Acontece muito isso, viu? Quanta gente se segurando. Crença, amor dói. Se eu me entregar, vou sofrer. Isso é muito comum, viu? Na maior parte das pessoas. Resultado, a pessoa deseja amor, mas se fecha quando ele se aproxima. Quer dizer, eu quero amor, mas fico na dúvida. Não se deixa amar.
Pode favorecer frieza afetiva, bloqueio sexual, olha lá, não consegue amar, não consegue se entregar, dificuldade de intimidade e fuga dos compromissos e outras coisas mais. Raiva reprimida. Quando a dor não é acolhida, ela pode se transformar em defesa, dureza e agressividade. Crença. Eu fui ferido e ninguém viu. Preciso me defender. Resultado. A pessoa passa a reagir com dureza para não se sentir ferida novamente. Pode favorecer explosões de raiva, rebeldia, oposição aos pais e conflitos conjugais e familiares. Criança invisível, isso aqui também é importante, viu? Quando a criança não se sente vista, pode aprender a chamar a atenção pela dor. Não estão vendo para mim, vou ser... E muitas coisas, viu? Pode até criar assim, fica magra demais, gorda demais, fica isso, se machuca, acontece, tem que chamar atenção, tem que aparecer de qualquer jeito. Então, às vezes é isso que não dá certas coisas, os remédios, medicamentos, tratamento, porque ela tem que aparecer. Tá? Porque tem vários casos aí, de tantas coisas, né? Tantas doenças e problemas assim. Ninguém me vê, olha lá. Eu só recebo atenção quando sofro, olha que coisa pesada. Resultado, a pessoa aprende a ser percebida por meio do problema, olha só. Da doença e sofrimento tá cheio de gente assim. Nossa, mãe do céu, morena. Fica grande, cresce e fica desse jeito, não apenas a criança. Quanto adulto assim? Pode favorecer vitimismo, necessidade de constante atenção, sintomas repetitivos, dificuldades de amadurecer emocionalmente, fica eternamente criança, eternamente doença. Uma doença traz a outra. Não tem adulto que é assim? Vocês não conhecem gente assim? Quando sara de uma coisa, aparece outra. Sara de uma, aparece outra. Está cheio de gente. Tudo para chamar a atenção, para se sentir amado. É fechar a torneira. Dou sempre esse exemplo aqui, entendeu? Então a amorização faz o que? Fecha a torneira dessas coisas que vem vindo. Imagina que essa caixa d'água é a caixa d'água dos problemas. Eu vou tirando a água com balde, não cura, não liberta, porque eu vou tirando, a torneira está aberta, os registros, condicionamentos, as bênçãos e maldições vêm dos pais, vai entrando, entendeu? Então a criança está lá que é a caixa d'água. Eu tiro as coisas lá, vou jogando água fora, mas a torneira está aberta. Os pais continuam influenciando negativamente a criança. Entendeu? Tem que fechar a torneira. Então, isso que o processo de amorização faz. Fecha a torneira. Por isso que melhora e ajuda, tá bom? Vai funcionar a amorização porque vamos fechar a torneira. Fechar de onde vem aquelas coisas? Dos pais, avós, bisavós, tataravós, então vem lá de trás. Nós vamos fechar a torneira para que essas influências negativas não cheguem até as crianças. É isso que nós fazemos aqui com os adultos e com todo mundo, tá? É isso que é o processo de amorização. Como a amorização vai reverter essa situação, então, esses problemas todos criados, né? Eu vou dar algumas ideias aqui. A cena revela o amor real vivido. Na amorização, a pessoa é conduzida a acessar uma cena real de sua história. Então não é uma invenção, é o que ela realmente vivenciou no útero materno, no nascimento ou na infância, tá bom? Então sempre nesse período, na barriga da mãe, quando nasce até os 10 anos de idade, onde houve amor, acolhimento, cuidado ou bênção. Ao ver a cena, ela percebe o que aconteceu. Quem estava envolvido e qual amor estava presente. Olha que linda, ela percebe o amor do pai, o amor da mãe, assim por dentro da avó, do tio, da tia, deixando de olhar a sua origem apenas para a dor ou rejeição. Ela muda. Segundo, o que acontece? A conclusão muda a interpretação da história. Depois de ver a cena, a pessoa percebe o que entendeu sobre aquele momento e sobre as pessoas envolvidas. Isso, pai, mãe, irmão, uma coisa e outra. Onde antes podia concluir, não me quiseram, eu atrapalhei, ou não fui amado, agora pode reconhecer, houve amor, alguém me quis, eu fui acolhido. E essa nova conclusão começa a corrigir a interpretação negativa, gravada inconsciente, começa o processo de cura. Depois disso, o que acontece? O registro muda, que é o pensamento sobre si mesmo, a crença sobre si mesmo, olha lá. A partir da nova conclusão sobre as pessoas, as coisas assim, envoltos, a situação, a pessoa forma um novo registro interior sobre si mesmo. O que eu penso de mim mesmo? Em vez de acreditar eu não tenho valor, eu sou um problema, ou eu não mereço amor, ela registra. Eu sou amado, eu tenho lugar, minha vida tem valor. Ela muda, entendeu? Estava registro negativo e passa a ser positivo. Pensamentos negativos sobre si mesmas e passa a ter pensamentos positivos em si mesmo. Por isso que cura, fortalecendo sua identidade e sua segurança interior. Quarto, a nova decisão muda o rumo da vida, ela toma uma nova decisão. Depois da cena, da conclusão e do novo registro, a pessoa é conduzida a tomar uma nova decisão interior, onde antes decidiu se fechar, não amar, não confiar, não prosperar, adoecer ou sofrer para ser vista,
agora pode decidir viver, amar, confiar, crescer, prosperar. Olha que bonito, ter dinheiro, as coisas, dar bem na vida, o trabalho, o estudo, tudo mais, formar uma família, perdoar e transmitir bênçãos aos filhos e netos. Olha isso, é o que vai acontecer. Muda a decisão. Por isso que o processo de memorização funciona, porque o principal é isso, vai indo, indo, indo e faz a pessoa mudar de decisão. Tá? Se eu decido morrer, vou me dar para as drogas, prostituição, bebidas, vou morrer. Tá? E se eu decido viver, vou viver. Decido morrer, vou criar doenças, até câncer, sei lá o quê, cria doenças. Mas se decido viver, muda tudo, cura tudo, os medicamentos funcionam e assim por diante. Então mudamos a decisão. O processo de memorização vai fazer isso, mudar a decisão. Quinto, a cura acontece na nova decisão. O processo de memorização funciona porque a pessoa não apenas entende racionalmente sua história, mas vive uma nova experiência interior, vê a cena real, tira uma nova conclusão, registra uma nova crença sobre si mesmo e toma uma nova decisão. Por isso que vai mudar. É nesse ponto que a cura se aprofunda, porque o inconsciente deixa de repetir a decisão antiga e começa a caminhar a partir do amor, da vida, da bênção dessa nova decisão tomada. Então, por isso que o processo de memorização funciona, porque a pessoa toma uma nova decisão. É que nem alguém que bebe, por exemplo. Até que ele não decidir que ele não vai mais beber, ele fica bebendo. Não adianta falar, todo mundo fala, interna, briga, e ele está lá com a latinha de cerveja na mão. Aí chega um dia e ele decide, não vou mais beber, ele para. Ou fumar, ou fazer, ou se prostituir, ou ficar olhando o celular, ou dar em cima das outras mulheres, não sei. A pessoa muda a decisão. Se sabotar no dinheiro, né, não ganha nada, não faz nada, perde tudo, perde no jogo, perde nas bets da vida, ela para com isso, ela toma uma nova decisão. Entendeu? Então aqui, quando o pai ou a mãe acessa uma cena real, compreende a conclusão negativa que tirou. Reconhece o registro criado sobre si mesmo e toma uma nova decisão positiva. Olha que bonito. Essa mudança não fica apenas na pessoa. Ela alcança o clima espiritual, emocional e familiar que os filhos recebem. Olha que bonito. Passa para todo mundo. Espiritualmente, emocionalmente, tudo. Assim, muitas crenças que poderiam gerar insegurança, agressividade, carência, dependência emocional, dificuldade de amar, medo de prosperar, ganhar dinheiro, ou necessidade de sofrer para ser visto, começa a perder força na raiz. Ah, por isso que muda. Esse é o segredo da memorização. Os filhos passam a receber menos peso inconsciente e mais bênção. Olha que beleza. Menos cobrança e mais acolhimento. Menos medo e mais segurança. Menos repetição de dores familiares e mais liberdade para viver. Por isso, a memorização pode favorecer filhos mais seguros, mais amados, mais confiantes, mais livres para se relacionar, estudar, trabalhar, olha que bonito, prosperar na vida, formar família e viver a própria vocação sem carregar dores que pertenciam, né, aos seus pais antepassados. É isso que o processo vai fazer, tá bom? Então, se tiver alguma dúvida, alguma coisa, tem o celular aí, apenas zap, tá bom? Espero que tenha ajudado você, que Deus abençoe você e sua família e que realmente possamos participar da memorização, fazer esse processo e melhorar muito a nossa vida, a nossa história. Que Deus abençoe a todos.